Boa tarde, agora são 5. Da Boa tarde a todos, 5h59 no horário de Brasília. Sejam bem-vindos ao Mais Pecuária do Canal do Boi. Vocês vão ver na edição de hoje, terça-feira, 16 de abril. O presidente Jair Bolsonaro pode assinar um decreto anistiando o produtor do pagamento retroativo do Fundo Rural. Você vai acompanhar a resposta e também orientações para questões tributárias envolvendo a cobrança da contribuição da Previdência do Homem do Campo. Nossa equipe em São Paulo conversou com um advogado tributarista que esclarece essas e outras dúvidas. Segue em Sinop a Norte Show, feira com foco na integração da agricultura, pecuária e floresta na região norte do Mato Grosso. A China anunciou que pode comprar mais carne bovina brasileira. Hoje é dia das curiosidades do balizador de preços do boi gordo do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. O pecuarista é quem dá as informações dos negócios. No período de 8 a 15 de abril, 84% foram de animais engordados a pasto com ou sem suplementação. E aumentaram os negócios com pagamento à vista. De 27% do período anterior, o percentual subiu para 36%, quase o mesmo dos pagamentos com prazo de 30 dias. Esses são os assuntos do Mais Pecuária de hoje, que já está no ar. Depois do adiamento da votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, vamos saber da Sara Kirchhoff. Sara, muito boa noite. Como é que se comportou o mercado financeiro de hoje? Muito boa noite. Muito boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, houve esse adiamento ontem, né? Estava previsto para que a reforma da Previdência fosse o primeiro assunto da CCJ. A pauta acabou tendo uma inversão e isso tudo, claro, que impactou no mercado hoje. Eu vou começar destacando o dólar na comparação com o real, Zaidan. Hoje a moeda norte-americana ela tem uma alta, ela tem uma valorização frente ao nosso real de 0,85%. E o dólar volta àquele patamar dos R$ 3,90, tá? R$ 3,90 mais 20, né? Aqueles quebradinhos que ficam para trás. Mas para arredondar, R$ 3,90 é o fechamento do dólar comercial hoje aqui frente ao nosso real brasileiro, apesar do maior apetite por risco lá no exterior, dados os avanços aí das negociações entre China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo. O mercado mundialmente, globalmente falando, ele está um pouco mais cauteloso, então isso traduz aí esse apetite por risco quando os países emergentes podem acabar sendo favorecidos. Não foi o que aconteceu aqui hoje. O dólar tem alta frente ao real, Zaidan. Sara, e o comportamento da Bolsa? Como é que se comportaram as ações hoje? Pois é, Zaidan, o dia de hoje ele foi bem movimentado, né? A gente sempre fala que o normal, vamos dizer assim, é quando o dólar sobe e Bovespa cai, né? E vice-versa. Hoje não acontece isso, não. Hoje o dólar avança, mas a Bolsa de Valores, o índice Bovespa, que é o principal índice aí da Bolsa, ele tem uma valorização e uma valorização muito importante. Isso porque aconteceram alguns fatos durante a tarde de hoje que fizeram com que o Bovespa subisse, e ele subisse inclusive mais de 1.000 pontos em 5 minutos, segundo informação do portal Infomoney. O índice Bovespa hoje tem uma alta importante
de 1,34%, quase de 1,5%, ficando em 94.333 pontos. Como eu falei, algumas situações importantes aconteceram durante a tarde de hoje. Uma delas é uma reunião entre membros do governo e a Petrobras para falar sobre aqueles reajustes de preços. A Petrobras disse que deverá sim fazer os reajustes no preço do diesel, que foi inclusive um pedido na última sexta-feira do presidente Jair Bolsonaro, que a Petrobras não fizesse esse ajuste de mais de 5%. Há um temor, inclusive, por uma possível paralisação, que lembrando que vai completar um ano no próximo mês a paralisação dos caminhoneiros no ano passado. E hoje, inclusive, o governo lançou aí algumas medidas para contemplar o setor, os caminhoneiros autônomos no Brasil, prevendo um crédito para a compra de pneus e também para a manutenção dos caminhões, além de R$ 2 bilhões de investimento para as rodovias. O governo, então, fez essa contrapartida aí para tentar, de repente, de alguma forma, compensar esse aumento do diesel, que provavelmente deverá sim acontecer. Além dessa reunião entre Petrobras e governo, houve também uma fala do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmando que os debates sobre a reforma da Previdência na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, irão até a madrugada para que ela seja votada ainda nesta semana. Inclusive, nesse momento, a comissão da Câmara está trabalhando e discutindo o texto da reforma da Previdência. Então, entre os destaques positivos hoje do índice Bovespa, Zaida, vamos lá, muito importante. Petrobras se recuperando, né? Na sexta-feira teve uma queda por causa dessa interferência, quase interferência do governo, uma queda de 8%. Hoje as ações da estatal têm uma valorização de 3,5% e tem um peso muito importante dentro do índice Bovespa, né? Considerando o valor de mercado da estatal. E também, Zaidan, ganhos dos frigoríficos. A gente falou disso ontem aqui. Ontem as ações dos frigoríficos já subiam no índice Bovespa. Tem a questão da peste suína na China, que pode favorecer os frigoríficos brasileiros. Ontem as ações já subiam, mas hoje elas dispararam, Zaidan. Vamos aos números. As ações da JBS sobem aí 8%, ações da BRF também valorizações importantes, acima dos 6%, Marfrig também, Minerva. Todos os frigoríficos têm altas muito significativas hoje dentro do índice Bovespa, como eu falei, o principal. Então, alguns fatores negativos ontem, essa questão da reforma na CCJ, mas outros fatores bem positivos. Zaidan, é com você. Valeu, obrigado, Sara. Você volta daqui a pouco. A Colonial Agropecuária, localizada em Janaúba, no norte de Minas Gerais, completa 50 anos de atividades com o Nelore no início de 2020. Mas as comemorações já terão início em 2019, com programação muito especial que começa com o De Olho na Fazenda, quadro tradicional aqui do Canal do Boi, e termina com o leilão virtual Colonial 50 anos. Tudo isso com transmissão aqui pelo SBA. Os detalhes você confere agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Desde 1970, a Colonial Agropecuária desenvolve o trabalho de seleção e melhoramento genético do Nelore. O objetivo sempre foi a busca por animais com desempenho produtivo nas principais características de importância econômica. É por isso que a marca é reconhecida por seu pioneirismo e mostra-se cada vez mais como um criatório de vanguarda na pecuária nacional. Desde o início da seleção, quando foi iniciada a base das primeiras matrizes para incorporar o plantel, lá nos anos de 1970, o Dr. Gabriel e toda a sua equipe já se preparou, a partir daquela época, para trabalhar com um rebanho que tivesse maior fertilidade, tivesse uma boa precocidade, leiteiro, um gado que sempre, desde o início, foi trabalhado com boa habilidade materna e com acabamento de carcaça. O Nelore é selecionado a pasto, é um animal que nós damos garantia de produtividade. Esse animal é selecionado com rigor em produtividade, de fertilidade, de produção de carne. São animais que estão adaptados para qualquer condição do Brasil. Essa genética de desempenho e resultados completa 50 anos no início de 2020.
mas as comemorações já têm início este ano. Para comemorar, então, as 5 décadas de seleção e melhoramento genético, a Colonial Agropecuária preparou uma semana muito especial de comercialização de animais a preço fixo, que vai culminar com o grande leilão virtual Colonial 50 anos. Este é o primeiro evento que nós estamos iniciando, essa comemoração dos 50 anos, que nós iremos fazer no início do ano que vem, mas serão 10 leilões de comemoração dos 50 anos da Colonial. Esse é o primeiro leilão que nós estaremos realizando agora no dia 28 de abril, sendo que a partir do dia 20 nós iniciamos de Olho da Fazenda, que vai até o dia 27. E para essa grande realização, serão disponibilizados 150 animais do topo da seleção colonial. Que serão 100 matrizes, nessas 100 matrizes são 20 novilhas e 80 vacas. A sua maioria dessas vacas estão com bezerros ao pé, todas paridas. As que não são paridas estão com prenhez positiva e teremos 50 touros, da melhor qualidade desse trabalho avaliado, tanto pelo programa de melhoramento genético da raça Nelore, da ABCZ, que é o PMGZ, tanto pelo programa da ANCP da USP. Nós iremos apresentar aí cerca de mais de 90% desses animais da seleção da Colonial com avaliação e índice da BCZ DECA1. E a Colonial completa 50 anos apresentando o que tem de melhor de produção de animais para animal para carne, quer dizer, para produtividade, para mostrar o resultado para o produtor. Queria contar com sua audiência pelo canal no dia 20 a 27 de Olho na Fazenda e no dia 28 a realização do leilão pela Central Leilões a partir das 14 horas ao vivo pelo canal do Boi. De mercado, direto de São Paulo. Até já. 6 horas e 12 minutos. Eu vou mostrar um site para vocês que está sendo criminoso na internet. É um alerta. Dá uma olhada no site que está sendo amplamente divulgado e nós temos a obrigação de mostrar essa fraude. Esse site cbleilões.com está vendendo imóveis e veículos usando o nome e CNPJ da nossa empresa. E o alerta que eu faço esse site cbleilões.com não é de responsabilidade nem de domínio do Canal do Boi, emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Portanto, não compre nesse site cbleilões porque ele é fraudulento, ele está cometendo crimes virtuais. Então, não caia nessa. E é importante destacar que o nosso site é o sba1.com e não esse que você vê aí na sua tela. Nós já tomamos as providências necessárias e cabíveis para identificar sendo exibido e enganando muita gente. 6 horas e 14 minutos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou que suspendeu pedidos de crédito para linhas do Inovagro e do Moderfrota, que é o programa de modernização da frota de tratores agrícolas e implementos associados e colheitadeiras. Vamos saber da Sara. Sara, que essa notícia que traz um certo desânimo para o setor. E principalmente agora que está às vésperas da AgriShow, né? Quais são as suas informações, Sara? Pois é, Zaidan, exatamente. Inclusive, ela surpreende aí as fabricantes de implementos agrícolas no Brasil que aguardavam exatamente o contrário, aguardavam um incremento no Moderfrota, né, falando especificamente dele, para esse momento, e não foi o que aconteceu. Foram suspensos, então, os protocolos para novos pedidos, tanto do Moderfrota, como você falou, e também do Inovagro, que é o programa de financiamento a investimentos em inovação no agronegócio. Esse assunto ele foi enviado a partir do BNDES para os bancos através de uma circular. O BNDES
ainda não falou qual foi a razão disso ter acontecido, mas claro que pegou muita gente de surpresa, especialmente, como você falou, próximo aí a menos de um mês de começar a AgriShow em Ribeirão Preto, uma das principais feiras de agronegócio do país e também do mundo. Então, essa notícia ela chega trazendo um pouco de espanto para o setor. Falando especificamente do Moder Frota, o programa ele conta hoje com uma taxa de juros pré-fixado de 7,5% ao ano, criado, claro, para oferecer subsídios aos produtores rurais na aquisição de tratores e implementos, e o faturamento anual, através deles, Aidan, é de 90 milhões de reais. Lembrando que o presidente do BNDES, Joaquim Levy, ele já havia criticado os subsídios do crédito agrícola. Então, de repente, esse seja aí um dos passos que vá ao encontro dessa opinião dele. Esse documento, Zaidan, encaminhado às instituições financeiras credenciadas, ele informa que o BNDES mantém as discussões junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na avaliação de alternativas para o remanejamento de recursos equalizáveis pelo Tesouro Nacional para os citados programas para o ano agrícola 2018 e 2019. Tem muita gente que foi pega, como eu falei, despreparada e o setor realmente não esperava essa notícia agora, principalmente como nós já destacamos, há poucos dias de começar uma grande feira do agronegócio. Zaidan. Obrigado, Sara. Você volta ainda hoje com outras informações de mercado. E logo mais você acompanha a oferta de bezerras, novilhas, precocinhas, matrizes e reprodutores Nelore PO avaliados. É o Shopping Nelore VC, venda relâmpago a preço fixo, com realização da Connect Leilões. Ainda hoje aqui no Mais Pecuária, que volta já. 6h18, o governo federal anunciou ontem recursos para assistência técnica a pequenos produtores rurais em todo o país. Serão disponibilizados R$1 bilhão para o Ministério da Agricultura, para a CNA, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, e também para o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante evento em Juazeiro, na Bahia. O programa de assistência técnica, segundo a ministra, vai começar atendendo os pequenos agricultores do semiárido do Nordeste. As verbas serão disponibilizadas em conjunto pelo Senar e pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério, além de outras secretarias, disse o órgão em nota. Agora o assunto é tecnologia. A repórter Kylie Rodrigues preparou uma reportagem que explica as funções do aplicativo Control Pack, lançado pela Embrapa Gado de Corte. A ferramenta pode ser usada em qualquer segmento de negócio. O aplicativo Control Pack Mobile é uma plataforma digital. Tem a finalidade de fazer a gestão financeira e movimentação do fluxo de caixa, não apenas da atividade agropecuária, mas qualquer segmento de negócio. É o próprio usuário que define as categorias de despesas e investimentos. Com o aplicativo, o usuário estará sempre atualizado sobre a situação financeira do seu negócio, acessando saldos por período de interesse. Para que o produtor tenha esse retrato da propriedade no que diz respeito à questão financeira, né, de como que estão as receitas, as despesas, os investimentos naquele ano ou no histórico, né? Então, essa informação é muito importante para a tomada de decisão, até para planejamento, né? Então, ele precisa fazer esse controle. Na plataforma do aplicativo tem um espaço direcionado a informações de Prolabore, o que permite deixar tudo separado das finanças da família. Quando você cria uma conta de Prolabore, onde o produtor pode lançar um Prolabore, de fato, se ele tiver, né, um salário que ele paga a si mesmo para gerenciar a fazenda, ou ele pode fazer retiradas, e essas retiradas serem computadas lá como retirada do produtor, retirada dos sócios, se ele tiver,
as retiradas da família, então ele precisa pagar escola, pagar material escolar, né, alimentação, plano de saúde, ele pode lançar como retiradas da família e ele vai ter dentro do aplicativo essa separação do que é da fazenda e do que é consumo da família, pessoal. Existe também o Control PEC na versão planilha, em Excel, mas as versões são diferentes, não se comunicam uma com a outra. Vem para agregar, então, para atender diferentes públicos, né? Tem pessoas que não gostam de trabalhar com planilha, vão trabalhar na versão mobile, que é para dispositivos móveis. Então, ele pode ser usado tanto no computador quanto em qualquer, no tablet, no celular, né? Porque os dados, na verdade, ficam armazenados na nuvem. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Agora, a agenda de leilões, depois de amanhã, um evento em horário não tradicional aqui do Canal do Boi. Será às 2 da tarde, no horário de Brasília, com a transmissão nossa, é o leilão Central Pantanal Coxim, direto do recinto do Piquiri, no Pantanal do Paiaguás, Mato Grosso do Sul. O repórter Gustavo D'Angelo tem as informações. Com transmissão exclusiva pelo SBA, os remates presenciais realizados no recinto do Piquiri, no Pantanal do Paiaguás, pela Central Leilões, buscam ampliar as possibilidades comerciais daquela localidade e atender às demandas específicas da região pantaneira. Somente no ano passado, mais de 10 mil cabeças, entre animais no recinto e filmados, foram comercializadas nas 3 edições do evento. E neste ano, as ofertas continuam. Já vamos para o segundo leilão de 2019. Os preparativos estão a todo vapor para esta edição, que excepcionalmente ocorre numa quinta-feira, dia 18 de abril. Inclusive, as comitivas já estão em atividade pela região, em marcha para a realização desse grande evento, que vai contar com uma oferta de 2.000 animais para cria, recria e engorda, sendo 1.000 animais filmados e 1.000 no recinto. Vale destacar que no site da Central Leilões é possível acompanhar o trajeto por onde a comitiva está passando. Então anote aí na sua agenda, dia 18 de abril, quinta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, Leilão Central Pantanal Coxim, no Canal do Boi. Veja depois do intervalo comercial uma análise sobre o desempenho da pecuária de corte do Mato Grosso. Eu vou conversar com o João Pedro, nosso analista, sobre esse assunto. Até já. 6 horas e 26 minutos, voltamos com informações da pecuária de Mato Grosso. O valor da arroba do boi subiu 0,89% e da vaca gorda 0,5% na semana passada, isso na comparação com a semana anterior no estado. Os dados são do relatório semanal do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgado ontem. A valorização foi favorecida pelos altos índices de chuvas, que voltaram a dificultar o tráfego no norte do estado. As águas também deram ao pecuarista mais tempo de permanência do gado no pasto. O bezerro de ano, lá no Mato Grosso, seguiu pela 4ª semana consecutiva sem redução no preço. O relatório do IMEA aponta que esse cenário tem dividido as estratégias dos confinadores. Como a arroba do boi gordo voltou a subir, a relação de troca boi-bezerro seguiu no mesmo ritmo, com um leve acréscimo de 0,45%, fechando o comparativo semanal. Com um boi, foi possível comprar 1,78 bezerro. Eu vou falar com o João Pedro, nosso analista, que também tem dados importantes da evolução dos abates de bovinos no Mato Grosso. Nós vamos dar uma olhadinha. Olha só, esses dados que você vê apontam informações desde 2011, com abaixo de 24 meses, os abates com animais abaixo de 24 meses,
com animais entre 24 e 36 meses e animais acima de 36 meses. Eu vou pedir para o João Pedro dar esse comentário inicial, depois nós voltamos na tela para ele interpretar isso para a gente, João. Boa noite a todos vocês. O Mato Grosso está uma revolução na pecuária de corte no Mato Grosso. Se voltar um pouquinho mais para trás, em 2006, 57%... Vamos ver a tela, então, por gentileza. 57% dos animais abatidos tinham mais de 36 meses e 42% estavam entre 24 e 36, quase nada abaixo de 24 meses. Agora você olha 2016, esse 57% que era acima de 36 meses veio para 23%. O abate entre 24 e 36 meses foi para 62%. Quer dizer, quer mostrar que com o passar dos últimos anos, a redução de idade foi muito notória e muito significativa. E aliado a isso, Aidão, você tem o maior peso de carcaça no Brasil, no Mato Grosso. O Mato Grosso hoje tem a média de 266 quilos por animal, isso incluindo vaca, boi e novilha. Ou seja, 17,7 arrobas por animal abatido. Então, o que aconteceu no Mato Grosso? Aconteceu uma revolução, ou seja, hoje o Mato Grosso está vendo uma integração muito forte entre agricultura e pecuária. Por quê? Porque a grande parte de fronteira agrícola que eles têm para expandir a produção de grãos e algodão, etc., é em cima de solos arenosos. O solo arenoso ele precisa ser preparado antes com uma pastagem boa, ou seja, há um processo de transformação dessas pastagens degradadas numa pastagem de qualidade, com plantio com correção, fertilidade, calcário, fosfatagem, tudo o que tem que ser feito para preparar fazer uma pastagem de qualidade excepcional. O que acontece? Ele compra bezerro, nessa época, depois que ele colheu a soja, ele compra bezerro, ele fica com esse bezerro 5, 6 meses nessas pastagens boas, deixa uma parte da fazenda para mantê-los na época de verão, que é uma oferta maior de pastagem, no ano seguinte põe no confinamento. Eles têm uma oferta de alimentos excepcional. Hoje no Mato Grosso você tem caroço de algodão, tem torta de algodão, tem DDG, aquele resíduo seco que sai na produção de etanol a partir de milho. Você tem o WDG, que é o resíduo úmido. Você tem 28 milhões de toneladas de milho. Aqui você encontra desde R$15 o saco até R$24, R$25. Então, você tem uma oferta de alimentos excepcional. O Mato Grosso, eu creio, eu estou supondo, não tenho essa informação oficial, mas que eles podem chegar com esses animais que estão tendo, especialmente esses cruzados, Nelore, Angus, macho sêmen de Angus em cima de vacada Nelore. Esses animais novos, precoces, eles podiam chegar a mais de 24 arrobas. Talvez não façam mais por causa do frigorífico, que alegam que eles não têm estrutura para abaterem mais pesados, como faz o americano e como faz o australiano. Eles abatem mais pesado. E o Mato Grosso teria condição, porque uma arroba, com esses preços que eles têm de milho, de resíduos, é uma arroba que não custa mais que R$80, né? Lá com R$80 você bota uma arroba. Se você tem a matéria-prima, boi magro, em casa e tendo abundância, não vou falar abundância, mas tendo alimento. Não, abundância, tem muita tendo alimento à disposição, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. E outra coisa, e a pecuária toda está sendo beneficiada. Não, só o recriador. Não, o bezerro. O bezerro tem os melhores preços do Brasil, estão lá. E mesmo assim melhorou a relação de troca do boi por bezerro, porque o boi subiu também no Mato Grosso. E esse preço que a gente coloca, né, que a gente usa partindo do indicador CPEA e tal, é uma referência, porque esses produtores que produzem um animal entre 24 e 36 meses ou abaixo de 24, que você viu ali, 15% abaixo de 24 meses, com certeza eles não recebem o preço do CPEA, não. Tem uma bonificação expressiva, porque eles têm condição de dar um bom acabamento. Ele tem uma camada de gordura que o animal, que a carcaça precisa para aguentar o frio, ter uma carne mais macia. Então, ele tem condições de dar esse acabamento, coisa que em outros lugares não é tão fácil fazer. São Paulo não custa 80, custa muito mais de 100 uma arroba que o cara vai colocar em cima do animal. Então, o Mato Grosso, hoje, ele está passando por uma revolução. E isso está replicando em outros estados da federação. Incentiva os outros estados a produzir o Mato Grosso mais? do Sul, por exemplo, chegou... Mesmo os outros não tendo as condições
Que Mato Grosso tem? Não é tão fácil como Mato Grosso, com certeza. Mas Mato Grosso do Sul, por exemplo, agora, depois daquele problema da carne fraca, etc., deu um baque. Nós chegamos a bater quase 400 mil cabeças no novilho precoce por ano, né, Zé? Em Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Então, você tem condições. O Rio Grande do Sul já tem polos com Angus, com Hereford, com outras raças britânicas, também com carne de qualidade. Você tem em São Paulo, você tem no Paraná. Então, isso é muito bom para a pecuária brasileira, porque o consumidor ele quer uma carne o quê? Uma carne macia, um vermelho vivo, um vermelho bonito, suculenta. Isso esses animais têm a condição de fazer. Então, nesse momento que o Brasil fala-se que vai expandir a exportação de carne bovina, especialmente para a China, Mato Grosso dá as cartas e joga de mão, porque... Inclusive, esse assunto a gente ainda vai falar no programa de hoje, que a China anunciou a possibilidade de aumentar aquilo que a gente já está esperando, já está aguardando desde o ano passado, com a visita de uma missão chinesa ao Brasil para inspecionar plantas frigoríficas. Agora, hoje, através da Embaixada da China, nós tivemos um sinal positivo de que os chineses, hoje disparados, melhores clientes da pecuária do Brasil, poderão aumentar ainda mais o volume importado de carne bovina do país. E eles precisam, né, Zé? Aqueles números que nós mostramos ontem, que não são nossos, são números do Rabobank. O Rabobank tem técnicos dele lá na China, não é aqui no Brasil, não, estão lá na China, acompanhando para e passo o processo. Então, esses números são preocupantes mesmo. Eles vão precisar de muita carne, seja bovina, seja de frango, seja suína. E o único país do mundo que tem condição de aumentar de forma significativa é o Brasil. O europeu não tem, ele não tem condição de atender, de aumentar muito. Ele está numa posição confortável ali, produzindo para alto consumo, sobrando um pouquinho para exportação. O Brasil não. Se o Brasil der um preço razoável ao produtor, ao suinocultor brasileiro, ele aumenta de forma significativa. Ele pode aumentar o peso de abate, como você viu, nós falamos uma vez com o Arão, um companheiro que é um expert em suinocultura, fala, depende do momento, eu posso produzir um animal de 140, de 120, 130 quilos, ou de 100 quilos. Essa diferença de 100 para 140 é 40%. Então, dependendo do momento, ele pode produzir um animal mais pesado e mais carne para atender essa demanda. E hoje, com uma oferta, se Deus quiser, abundante de milho, que o mercado, a safra está muito bonita no Mato Grosso do Sul, muito boa no Mato Grosso, Goiás, olha, onde tem milho segunda safra, hoje já não se fala mais em 70 milhões, se fala em 73 milhões de toneladas. Não tem problema, você tem farelo de soja, tem milho, tem porco, tem estrutura, então pode botar mais carne. Tem tecnologia e tem vocação, que tem é uma coisa muito importante. Gente boa, né? Porque esse pessoal é bom de serviço mesmo. Então, eles têm condição de fazer isso, né? E no caso de bovino, você também tem condições, você limita, às vezes, o boi não poder passar dos 24, 25, talvez por questão de estrutura física do frigorífico. Mas, em algum momento, vai surgir frigoríficos capazes de abater esse tipo de animal. E aí o confinador, custando para ele 80, 90 reais a arroba, ele vai botar mais arroba em cima. E não vai ser gordura, vai ser músculo. É verdade. Porque é um animal novo. E um outro detalhe importante, né, Zé? Nós aqui tivemos uma entrevista com o Argeu Silveira, né, veterinário, amigo nosso, ele comentando com a gente na hora dos intervalos. Olha, a questão de poucos anos atrás, aqui no Brasil, falava-se que um bovino ele precisava de 10 quilos de matéria seca para 1 quilo vivo. Hoje, com seleção genética, com manejo, etc., isso não é mais verdade. Com 4 quilos você bota... O animal come 4 quilos e ganha 1 quilo no peso. Ele não é um frango, né? Não é um porco, mas ele melhorou e muito. Isso é competitividade, isso é qualidade de carcaça, isso que nós precisamos. Genética, né? Genética, o Brasil... O que o europeu fez em 400, 500 anos de seleção genética com o gado dele, o Brasil está fazendo em 100 anos com o zebu aqui no Brasil. Mas, tecnicamente mesmo, até não é 100 anos. 100 anos foi importação. Mas, com 40, 50 anos, botou tecnologia, veterinário, geneticista, Embrapa, empresas particulares, conseguiram melhorar de forma extraordinária o Nelore. O Nelore hoje é uma máquina de fazer carne. João, obrigado. Bom trabalho, Zadão. Até a próxima. Intervalo comercial. No próximo bloco, você confere os números de hoje, terça-feira, para milho, frango e suíno. Os preços já já.
6h39, daqui a pouco vamos mostrar as curiosidades do balizador de preço do boi gordo do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. Normalmente nós exibimos as curiosidades na sexta-feira, mas como na sexta passada tivemos um leilão à tarde aqui, durante o Mais Pecuária, nós vamos exibir nesta terça-feira, daqui a pouco. Então, vale a pena você acompanhar as curiosidades informadas pelo pecuarista nos negócios que esse pecuarista realizou com a indústria frigorífica. O presidente Jair Bolsonaro pode retomar o projeto de lei 9.252 de 2017, de autoria do deputado ruralista Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, que propõe o perdão das dívidas. É complicado falar em perdão das dívidas, principalmente porque o produtor rural não admite que houve dívida depois que o Supremo considerou a cobrança do Fundo Rural inconstitucional e anos depois voltou atrás e considerou constitucional. Então, nesse hiato, nesse intervalo, muita gente até recolheu na justiça, mas a maioria dos produtores não pagou, porque o Supremo considerou inconstitucional. E agora, que o Supremo voltou atrás, estão querendo impor essa dívida ao produtor que não considera assim. Então, muito cuidado com as palavras, é só dizer que o projeto do deputado ruralista Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, propõe que essas dívidas, ou chame do jeito que você quiser, não sejam cobradas do produtor rural. Isso de maneira retroativa. Será que o presidente Jair Bolsonaro pode fazer isso? Sobre esse assunto e outras implicações que esse perdão pode causar ao Caixa da União, Walter Puga Júnior conversou com o advogado e pecuarista Joaquim Ferraz, especialista em questões tributárias. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou que pretende enviar ao Congresso uma proposta para anistiar as dívidas do Fundo Rural. Bom, se é possível fazer isso ou não, nós vamos acompanhar agora e saber detalhes sobre a legislação em vigor com o doutor Joaquim Ferraz. Obrigado por ter vindo, doutor Joaquim. O senhor é um homem experiente, trabalha com pecuária, é um produtor rural e um advogado que conhece a legislação. O presidente Jair Bolsonaro pode anistiar toda essa dívida junto ao Fundo Rural? Puga, eu que agradeço, é sempre um prazer falar aos seus ouvintes. O Fundo Rural, como sempre, é um assunto muito polêmico, até mesmo quando vão se tratar de temas do interesse do produtor rural, como a anistia de dívidas tributárias relacionadas ao Fundo Rural. O presidente da República tem sim o poder, a capacidade para enviar à Câmara de Deputados um projeto de lei para anistiar a dívida do produtor rural, relacionado ao Fundo Rural. Mas isso passa pela análise de questões que, se não debatidas, se não preparadas, se não fundamentadas, vai trazer mais um capítulo da polêmica história do Fundo Rural e das medidas que já foram adotadas em benefício do produtor pelo próprio Congresso Nacional, pelo presidente da República e pelo Judiciário. Qual é a saída? A lei de responsabilidade fiscal não pode ser acionada em função dessa anistia? Ele pode conceder esse benefício? Esse é exatamente o ponto a ser discutido. Nenhum gestor público, prefeito, governador, presidente da República, em razão da lei de responsabilidade fiscal, pode reduzir, anistiar, isentar, ou seja, diminuir a arrecadação tributária sem que haja uma contrapartida. Ou seja, para conceder um perdão de dívidas, que no caso a gente está falando num cenário bem otimista, num perdão de 12 bilhões de reais, que é o tamanho da dívida estimado no melhor cenário hoje dos produtores relacionados ao Fundo Rural, ele tem que indicar o que virá no orçamento da União para compensar esse perdão de dívida, essa anistia. Se ele não o fizer, o presidente da República poderá sofrer as sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para quando o gestor público deixa
de indicar a contrapartida. Isso é gravíssimo. Posso lhe dizer que em estados e municípios existem diversos gestores públicos com problemas relacionados a ter concedido benefícios para determinados setores da economia e isso ter se revertido num problema pessoal, numa ação de improbidade, por exemplo, para o gestor público. Não é o caso da União. No passado recente, nos últimos 2 mandatos de presidente da República, por exemplo, o país assistiu ao presidente da República, inclusive se valendo do próprio legislativo, ou seja, não em atividade legislativa ordinária como decreto, medida provisória, mas através do envio de projetos de lei que foram processados da maneira correta pelo Congresso Nacional e foram aprovados, significando renúncia fiscal sem contrapartida. E aqui eu cito um exemplo bem ilustrativo, bastante claro, da presidente Dilma, quando alterou a legislação do pagamento do INSS para determinados setores, construção civil, por exemplo, e passou a permitir que eles pagassem o INSS patronal sobre o faturamento da empresa e não sobre a folha de salários. Isso significou, na época, uma redução na arrecadação, uma renúncia fiscal da ordem de 30 bilhões de reais. E não houve a contrapartida. Isso veio para ser impactado negativamente no caixa da União e nada aconteceu com ela em relação a isso. Não houve nenhuma responsabilização pelo descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Caberia na ocasião? Caberia e caberá ao presidente Jair Bolsonaro, acaso ele o faça, mesmo através do Congresso Nacional, mas sem indicar de onde virá a contrapartida, de onde virá o recurso que substituirá no orçamento da União, né, no caixa da União, esses 12 bilhões de reais que serão perdoados na intenção dele do produtor rural. Bom, o presidente já disse que vai correr o risco, pretende levar ao Congresso a proposta de anistia. Enquanto essa discussão continua, os produtores continuam, vamos dizer assim, com a faca no pescoço, né? São cobrados, estão inadimplentes. O que o senhor, enquanto advogado e pecuarista, produtor rural, que sofre no dia a dia essa pressão, aconselha para quem nos ouve agora? Veja, a situação do produtor hoje, ela está periclitante. A Receita Federal tem autuado centenas, milhares de empresas, principalmente onde há concentração, ou seja, frigorífico, comercializador de grãos, aonde numa só fiscalização ela consegue um raio de alcance maior, porque cobrando do substituto tributário, ela não precisa ir até o substituído, ela não precisa ir até o produtor rural. Mas o substituto tem direito de regresso contra o substituído, ou seja, aquele frigorífico que for obrigado a pagar, aquele comercializador de grãos que for obrigado a pagar uma dívida que é do produtor rural, ele poderá agir regressivamente contra esse produtor. A questão que se põe à discussão agora no cenário político é a intenção do presidente da República é para fazer justiça tributária, na minha opinião, ao produtor rural, porque ele está submetido a uma cobrança, a uma exação de um tributo que é ilegal da maneira com a qual foi feita, certo? Da maneira legislativa. De 1º de janeiro de 2018 para cá, por exemplo, não se discute. Ele está aprovado pela via legislativa adequada, sancionado pelo presidente da República pela via adequada, vigente e eficaz. Mas o passado, anterior a 1º de janeiro de 2018, não tem essa segurança jurídica. Então, como houve insegurança jurídica, como houveram decisões divergentes, legislativas, executivas e do judiciário, pôr uma pá de cal em cima e tirar essa surpresa negativa que veio em prejuízo do produtor rural, vem para fazer justiça tributária, na minha opinião. Mas tem que fazer da maneira correta, tem que fazer da maneira que prevê a legislação, inclusive a lei de responsabilidade fiscal. Caso contrário, será mais um capítulo, com mais uma enxurrada de ações discutindo isso no judiciário, e aí, mais uma vez, se perpetua um contencioso extremamente inseguro para o produtor rural.
Para o produtor, o que o senhor aconselha hoje, diante desse quadro, deve recolher o passado ou não? Hoje não tem mais um programa de regularização rural vigente com prazo de adesão. Tá? O PRR, que foi o Programa de Repactuação de Regularização Rural, o prazo de adesão está encerrado. A partir de 1º de janeiro de 2018, o produtor deve passar, e acho que esse foi o comportamento da esmagadora maioria dos produtores. Ele passou a pagar o fundo rural, né, gerado a partir desse período. O passado, quem já está autuado está se defendendo na via administrativa e judicial. E aquele produtor que nada aconteceu, ou seja, ele não foi ainda autuado, ele está pagando o fundo rural sobre a receita de produção rural que ele teve a partir de 1º de janeiro de 2018. O passado, ele deve aguardar o que vai acontecer nesses próximos passos políticos, correndo um risco ainda de ser autuado, né? E ele deverá ser autuado, mas como ele não tem mais prazo de adesão ao PRR, se politicamente esse assunto for resolvido, através da iniciativa do presidente da República, ele vai ser beneficiado por essa anistia. Bom, você acaba de ouvir, doutor Joaquim Ferraz, uma visão sempre clara, né, do que ocorre e dos riscos do produtor e do que deve ser feito a partir de agora. É esperar essa decisão política para aquele que ainda não aderiu ao programa de repactuação, para aquele que ainda não foi multado, não foi procurado, mas de olho na informação, porque isso pode mudar o procedimento, a administração e os cálculos, né, dos custos que você tem na sua propriedade. Passamos o recado, doutor? É isso aí. Bom, agradeço mais uma vez a presença do doutor Joaquim Ferraz aqui conosco. É com vocês. E nesta terça-feira, em Brasília, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, informou que o presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para que tramite no Congresso um projeto para resolver o problema em definitivo. O presidente da FPA garante que o projeto trará com clareza os direitos e deveres de quem deve ou quem está livre de pagar o que ficou no passado do Fundo Rural. E neste momento, no Palácio do Planalto, em Brasília, uma reunião da equipe econômica com a diretoria da Petrobras. Participa também da reunião o presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é decidir a política de preços do óleo diesel no país. Você se lembra, na semana passada, o presidente Bolsonaro cancelou um reajuste do combustível, deixou o mercado desequilibrado, com baixa nas ações da Petrobras. Hoje pela manhã, o governo anunciou um pacote de medidas para beneficiar e acalmar os caminhoneiros autônomos, que são os que no ano passado mais participaram da paralisação nas nossas estradas. Veja na reportagem. O governo federal anunciou nesta terça-feira uma linha de crédito de até R$30 mil via BNDES para caminhoneiros autônomos. Também anunciou um investimento de R$2 bilhões em rodovias. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto. Em torno de quase 900 milhões desses 2 bilhões irão para recuperar, através de programas específicos que o Ministério tem, a capacidade da malha rodoviária. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, os investimentos vão para a BR-381 de Minas Gerais, a BR-116 do Rio Grande do Sul, a BR-163 do Pará, que é a pavimentação até o porto de Miritituba, a BR-101 da Bahia, duplicação de 84 quilômetros, a BR-242 de Mato Grosso, licenciamento ambiental e construção de pontes, e a BR-135 do Maranhão. Tivemos uma recomposição do orçamento do Ministério da Infraestrutura e essa recomposição vai atacar 2 pontos: conclusão de obras importantes e manutenção das rodovias. Fundamental a gente trabalhar com a manutenção de rodovias, porque a manutenção de rodovias salva vidas. É importante dar uma condição de via melhor para aquele profissional do volante poder trabalhar e concluir obras que são emblemáticas. Nós não podemos admitir mais, por exemplo,
ao 63 Pará, com 50 quilômetros de fila devido a atoleiros. Nós fizemos esse ano uma operação radar, já fizemos uma pavimentação emergencial dos pontos de atoleiro, estamos conseguindo botar 1.100, 1.200 carretas dia no Porto de Miritituba, mas nós queremos mais. Nós vamos concluir a pavimentação e o governo está permitindo a conclusão à medida que não vai deixar faltar recurso. Então, nós temos recursos assegurados. A equipe econômica está reunida neste momento com o presidente Jair Bolsonaro para definir uma nova política para o preço do óleo diesel. A reunião começou às 5 horas da tarde e ainda não acabou. De Brasília, Odacil Canepa. Pois é, agora 5 para 7 no horário de Brasília. Você viu agora há pouco nessa reportagem imagens gravadas por volta de 11h30 da manhã de hoje e cedidas pela empresa oficial de comunicação do governo brasileiro, para nós ilustrarmos a reportagem. Mudando o nosso foco, você vai acompanhar agora a análise de mercado de insumos usados para a produção de carnes. Análise da Scott Consultoria, vou chamar o Felipe Reis. A exportação, cujo primeiro trimestre foi recorde de volume embarcado de soja grão, com cerca de 17,3 milhões de toneladas, segue em bom ritmo. Nas 2 primeiras semanas de abril, o Brasil embarcou pouco mais de 5 milhões de toneladas do grão, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Entretanto, as cotações seguem abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, ou seja, o momento ainda é favorável para o pecuarista adquirir o produto. Atualmente, o farelo de soja está custando cerca de R$ 1.257 por tonelada, considerando a Praça de São Paulo, desvalorização de pouco mais de 14% na comparação anual. Em relação a março de 2019, a queda foi de 0,5%. Atualmente, são necessárias pouco mais de 8 arrobas de boi gordo para a aquisição de 1 tonelada de farelo de soja. Com a valorização da arroba nas últimas semanas, o poder de compra do pecuarista melhorou 22% frente a abril de 2018. Já na comparação com março último, a melhora foi de 2,4%. 6h57. Vamos saber como fechou o preço do milho nesta terça-feira. Sara, quais são os números de hoje? Zaidan, vamos começar então com o milho aqui no indicador CPEA para Campinas e região, referência no interior do estado de São Paulo. Lembrando que o milho ele veio com um cenário com quedas, uma sequência de quedas, né, agora no mês de abril, mas ontem o milho teve um leve avanço e hoje tem mais um avanço. Hoje a alta é de 0,11% em Campinas, aí no indicador, e com isso o preço da saca avança para R$ 36,75. E no acumulado do mês, a queda agora está em 4,37%. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para o milho em Sorriso, no estado de Mato Grosso, aponta para uma alta acima dos 2% hoje no preço do cereal, que com isso avança aí para R$ 23,00 a saca do milho em Sorriso, conforme o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias. E a Agrifato Consultoria, ela destaca hoje os dados referentes à exportação do milho nos 10 primeiros dias úteis do mês, mostrando que, na comparação com o mês anterior, há uma queda de quase 50%, mas na comparação com esse mesmo período, com os 10 primeiros dias úteis do mês de abril de 2018, há um acréscimo muito importante de 350%, Zaidan. Sara, vamos falar de frango e suíno agora, que tiveram um cenário diferente hoje. Isso, o milho, né, ele vem com essa queda acumulada no mês e já o frango e o suíno, eles avançam aí ao longo do mês de abril, assim como aconteceu também nos meses anteriores, Zaidan. Hoje, apesar de um recuo diário, né, os números acabaram de sair no indicador CPEA, um recuo diário para o frango congelado no estado de São Paulo, no acumulado do mês o produto ainda tem uma alta bem significativa. A queda é de 0,43% no dia e a alta no acumulado do mês de abril para o frango congelado aqui no estado de São Paulo está em 4,5% no indicador CPEA. Com isso, o quilo do animal congelado está em R$ 4,65. Já o preço do suíno em Santa Catarina, falando do animal vivo, não tem variação hoje, permanecendo em R$ 3,79 o quilo e com uma alta de quase 2% no acumulado do mês. Então, essas duas proteínas vêm no movimento contrário de um dos principais insumos aí da ração animal, que é o milho. Zaidan, é com você. Legal, obrigado, Sara.
E daqui a pouco tem o balizador de preços do GPB, tem as curiosidades no período de 8 de abril até meia-noite de ontem. O pecuarista passando as informações dos negócios que fez com a indústria frigorífica. E daqui a pouco você confere o Shopping Nelore VC. Oferta de bezerras, novilhas, precocinhas, matrizes e reprodutores Nelore PO avaliados. Realização da Connect Leilões. Nós já voltamos. 7h02, notícia boa que nós já antecipamos aqui no programa. Agora você vai ter detalhes com a Sara. A China anunciou que pode aumentar as importações de carnes do Brasil. Sara, quais são os detalhes? Pois é, Zaidan, uma expectativa bem positiva aí para o setor, né? E alguns resultados ou algumas confirmações em relação a esse assunto são esperados depois de uma reunião lá na China com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já no próximo mês, no mês de maio. Também no mês de maio, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai a Pequim. Então, essas duas reuniões podem trazer resultados positivos. E essa declaração foi dada por um embaixador chinês para a agência inglesa Reuters, Zaidan. E de acordo com a reportagem da Reuters, até 78 unidades brasileiras de processamento de carne estariam aptas para ser adicionadas à lista de autorizadas a exportar para a China. O Brasil, lembrando, é o maior exportador mundial de soja e também de carne bovina, e as compras chinesas dispararam depois que o país asiático impôs as tarifas sobre a soja dos Estados Unidos em resposta àquelas outras tarifas que tinham sido impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Então, existe aí uma expectativa bastante positiva em relação a esse assunto, que foi trazida pelo embaixador chinês e que traz, como eu falei, uma expectativa positiva para o mercado, Zaidan. Sara, já tem o indicador de preços do boi gordo fechado pelo CPEA hoje? Temos sim, Zaidan. Hoje a arroba do boi gordo aqui, conforme o indicador CPEA que acabou de sair, no estado de São Paulo, ela está no patamar dos R$ 156,90. Uma queda hoje, Zaidan, de 0,70% no dia e 0,10% no acumulado do mês. R$ 156,90 é o valor da arroba do boi gordo no estado de São Paulo. Já o preço do bezerro em Mato Grosso do Sul hoje tem uma alta acima de 1%, 1,28%, avançando, portanto, para R$ 1.254,87 por cabeça, com uma alta também acima de 1% no acumulado do mês de abril, o preço do bezerro, no estado de Mato Grosso do Sul. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Zaidan, é com você. Valeu, Sara. Muito obrigado. E agora a análise do mercado físico do boi gordo, da Scott Consultoria, que faz essa apuração de preços para boi comum. As altas apresentadas na mesma semana perderam força e o cenário no fechamento de ontem para o mercado do boi gordo foi de preços firmes. Vamos acompanhar a análise agora. As altas observadas na primeira quinzena de abril perderam força, mas mesmo com a expectativa de uma redução no consumo na segunda metade do mês, a oferta de boiadas segue restrita e tem deixado pouco espaço para que as indústrias testem preços menores, o que mantém o mercado firme. Em São Paulo, por exemplo, a arroba do boi gordo está cotada em R$ 158,00 à vista de alívio de fundo rural e há negócios ocorrendo acima dessa referência. No estado, desde o início do ano, as cotações subiram 4,5%. Em relação às 32 praças pesquisadas, a alta foi de 1,9% nesse mesmo período. Segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a intenção de consumo das famílias teve recuo de 0,4% em março frente a fevereiro, que são os últimos dados disponibilizados, o que mostra que a população está mais cautelosa. Ou seja, o mercado do boi gordo poderia estar ainda mais firme caso o consumo também estivesse melhor. Em Mato Grosso do Sul, o cenário por lá está um pouco diferente. O escoamento está lento, o que tem permitido às empresas testarem preços menores nesta semana, terceira semana de abril. Porém, o volume de negócios sendo efetivados em patamares menores é reduzido. Bom, você acompanhou a análise de mercado da Scott Consultoria, um parceiro de conteúdo nosso, mas você sabe que nós também temos aqui o balizador de preços do GPB, que é o Grupo Pecuária Brasil. E o diferencial desse balizador é que quem dá a informação, que você vai ver agora, é o pecuarista de negócios que ele realizou com a indústria frigorífica.
O período que nós vamos mostrar agora é de 8 de abril, segunda-feira passada, da semana passada, até meia-noite de ontem, dia 15. Mas antes de mostrar os preços nas praças que informaram as negociações, vamos às curiosidades, que é outra característica nossa aqui, nesse período de 8 a 15. No período de 8 a 15 de abril, o total de animais informados chegou a 4.890. 70% das negociações também foram informadas para a composição do indicador de preços do CPEA. O estado que mais contribuiu com informações foi São Paulo, 32% dos dados. O segundo foi Goiás. 26% dos negócios informados tiveram bonificação no preço da arroba. Do total de animais abatidos, a metade foi de machos inteiros, 12% de bovinos castrados, 12% de novilhas e 28% de vacas. Sobre o recolhimento do fundo rural, em 42% dos negócios informados, o pecuarista optou por recolher sobre 1,5% do faturamento e 58% pela folha de pagamento. Quanto à forma de pagamento das informações, 38% foram de negociações com prazo de 30 dias, 12% com 7 dias e 6% com 15 dias, 4% com prazo de 3 dias e outros 4% com 5 dias. Os pagamentos à vista aumentaram no período. De 27% do período anterior, a forma à vista subiu para 36%. No período, 56% dos animais abatidos foram da raça Nelore, 22% anelorados, 6% de raças cruzadas, 14% de animais com 2 ou mais raças cruzadas e 2% de raças britânicas. Quanto à nutrição dos lotes informados no período, a grande maioria, 84%, foi de gado engordado a pasto com ou sem suplementação. Do total abatido, 26% estavam em regime de pasto com mineralização, 30% a pasto com proteinado de baixo consumo. Quanto aos animais de confinamento, 24% em semi-confinamento, com até 1,5% do peso vivo alimentado com ração. 4% a pasto ou terminação intensiva a pasto, com até 1,5% do peso vivo em ração. E 16% em confinamento tradicional. Sobre a pesagem dos animais no frigorífico, 82% dos lotes foram negociados com peso morto, 18% com peso vivo. A escala média dos lotes informados, incluindo machos e fêmeas, foi de 6 dias, um dia a mais na comparação com o período anterior. Se somarmos os valores pagos pela arroba nos estados informados, o valor médio para os lotes de machos foi de R$ 151,74. Para as novilhas, R$ 141,25. E para as vacas, média de R$ 137,86 por arroba. E de acordo com o coordenador do balizador de preços do GPB, o Luiz Zilo, o período continuou com preços firmes em todas as praças do balizador e ainda com oferta restrita por parte dos pecuaristas. As exportações seguem em alta, as escalas médias tiveram, no geral, um leve aumento em todas as praças do balizador. Vamos aos números, então, começando por São Paulo. A praça segue firme também nos preços à vista do boi comum. No período apurado, ou seja, 8 a 15 de abril, houve pequena queda de 40 centavos por arroba. Isso deve permanecer, embora a escala média da semana tenha aumentado em 2 dias. Será que isso é um sinal de estabilização do preço da arroba em São Paulo? Não é possível dizer ainda. Permanecem negócios na faixa de R$ 158 e até R$ 160 por arroba. Vamos ver Mato Grosso. O estado continuou reagindo ao preço da arroba para o boi comum, subindo em média 0,46% na comparação com o período anterior. A média ficou R$ 142,58. A escala permaneceu em 5 dias. Estado de Goiás agora.
foi o segundo estado com o maior volume de informações para o balizador. O primeiro, nós já mostramos, foi São Paulo. Goiás seguiu com o preço da arroba do boi comum na casa de R$ 145. A escala caiu um dia. Em Mato Grosso do Sul, a semana começou com o preço médio da arroba do boi comum a R$ 142,58, do mesmo jeito que nós mostramos na semana passada. Escala média de 6 dias. Agora, Rondônia, a praça entrou na semana com preço médio estável da arroba do boi comum, isso na comparação com a semana retrasada, ou seja, o período anterior. Média por volta de R$ 139,00 e escala de 4 dias. Portanto, entrou a semana com redução de um dia na escala. Minas Gerais, com negócios no início da semana, arroba média do boi comum, R$ 150,96, quase R$ 151. Escala de 4 dias. Nesta semana, como a gente, ao contrário do que temos mostrado aqui, não houve negócios entre os estados de Minas e São Paulo. Sempre mostramos que nas últimas semanas, muita gente em Minas Gerais levando gado para ser abatido no estado de São Paulo. Neste período, de 8 a 15, não houve informação da mudança do abate para Praça Paulista. Os abates foram em Minas Gerais mesmo. Paraná. O estado do Paraná se manteve com a arroba média do boi comum a R$ 152,00, preços firmes desde março, escala de 4 dias em média. E, finalmente, Tocantins entrou a semana no balizador com preços firmes na casa de R$ 141,00 e escala média de 5 dias. 7h13 no horário de Brasília, um sucesso absoluto. Foi o 21º leilão precoce total que o Canal do Boi transmitiu no último sábado, direto da Leilosul, em Bataguaçu. O repórter José Cunha traz as médias. O 21º leilão precoce total, famoso pela qualidade dos animais, sinônimo da pecuária moderna e de resultados, em mais uma edição trouxe o que há de melhor em genética na seleção dos animais. Cada vez mais um aperto de seleção que o próprio criador, o produtor, que ele traz as genéticas diferenciadas, avaliadas, animais que só vai acrescentar na engorda, na terminação, se for para cria, que é altamente precoce, que é que todo mundo busca hoje, que é resultado. E a precocidade é menos tempo, é mais fertilidade, é mais agilidade no pasto, animais dóceis, animais que têm um desenvolvimento muito melhor em qualquer rebanho, em qualquer produção que vai a seguir adiante. No último sábado, com transmissão do Canal do Boi no recinto da Leilosul, na cidade de Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul, num leilão que durou mais de 8 horas, todos os 5.000 animais foram vendidos. Os machos Nelore, de 8 a 10 meses, de 170 a 303 quilos, foram negociados entre R$ 1.190 a R$ 1.815. Já os machos de cruzamento industrial Angus, de 8 a 10 meses, com peso na casa de 203 a 314 quilos, ficando entre R$ 1.395 a R$ 1.813. Para o cruzamento industrial cimental, machos de 8 a 10 meses com 303 quilos de média, R$ 1.815. O leilão teve também fêmeas da raça Nelore, precoce e super precoce prenhe, novilhas prenhes, cruzamento industrial Angus e Three Cross. Os números ficaram assim: a fêmea Nelore de 8 a 10 meses pesando de 181 a 221 quilos, com valores de R$ 980 a R$ 1.290. A fêmea Nelore super precoce prenhe de 15 a 18 meses, com peso médio de 382 quilos, custando R$ 3.380. As novilhas Nelore prenhes, de 24 a 28 meses e peso em torno de 478 quilos, R$ 2.920. Para as fêmeas de cruzamento industrial Angus,
de 8 a 10 meses e variação de peso entre 212 a 288 quilos, fechou entre R$ 1.190 a R$ 1.618. E fechando a lista, as fêmeas de cruzamento industrial Three Cross, de 12 a 18 meses com 255 quilos, sendo negociadas a R$ 1.350. Parabéns à equipe da Leilo Sul. Depois do intervalo comercial, o Shopping Nelore VC. Até já. O Mais Pecuária está de volta com o Shopping Nelore VC, realização da Connect Leilões. Quem vai comandar a venda relâmpago agora é o Silvestre Marinho, titular da Connect. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo canal do Boi. Vamos dar sequência aqui nessa amostra, dessa qualidade extraordinária que o nosso amigo Guto Vilela coloca para nós aí, o Nelore VC. São 30 anos de seleção, onde estamos colocando essa genética com preços fixos. Não é leilão, é confirmação. Gostou do lote, é só confirmar. É o valor do lance multiplicado por 30 que você vai pagar em 6 parcelas duplas e 18 parcelas restantes mensais, né? Vamos começar a apresentação então. Como você disse mesmo, é uma apresentação relâmpago, então vamos acelerar. Coloca para nós aí o lote de número 2. Pode colocar aí o lote número 2, um garrotaço filho do avesso, que é para chacoalhar mesmo, moçada. Olha aí, olha que touro arrumado, olha que touro arrumado. Hã? A 450 na parcela, a 450 na parcela, o touro é bruto. O touro é bruto. Estamos aqui te esperando, Geraldo. Touro é bruto, lote 2, 450 na parcela, né? Você fica à vontade, Geraldo. 450 na parcela, um filho do avesso em vaca Ladu, né? 755 quilos, olha que touro estruturado. Olha que garrote interessante, hã? De boa carcaça, né? Garrote, não tem o que falar dele, né? Ele enche as medidas, olha a musculatura dele, um garrote bem expressivo, né? Ótima conformação, garrote que está aí pronto para trabalhar já, né? Pronto para trabalhar. Vamos colocar mais lotes aí, então vamos apresentar também o lote 3. Esse lote 3 que eu vou colocar agora, que é um filho do Anglo, eu gosto demais desse touro. Acho que eu não, o Brasil também gosta. Olha que touraço arrumado, ó. Lote de número 3, Anglo FIV da MPSI. Crioulo do meu amigo Marco Paulo Carneiro, do mesmo criatório da Nalixa, né? Anglo é filho do Bitelo, quase 800 quilos de muita genética, Anglo em vaca Paysandu. Olha aí, 32 meses tem essa máquina aí, 450 na parcela também. A 450 na parcela também. Olha que garrote equilibrado, gente. Olha que garrote equilibrado. Vixe Maria, o touro é bruto. O touro é diferenciado, é um dos melhores garrotes que nós temos aqui, hein? É um dos melhores garrotes, olha aí que show esse garrote, olha aí que show esse garrote. O garrote tem muita qualidade, e tá aí, ele pode ser seu a 450 parcelas, você não precisa lançar, é só confirmar. Pode trazer para mim agora o filho do Maia da Matinha, o lote número 4. O lote número 4, o filho do Maia da Matinha. O filho do Maia da Matinha. Tá aí na tela. Maia em vaca Big. Maia em vaca Big. A 350 na parcela. A 350 na parcela. Esse garrotaço aí também. Um bio corrigido. De ótimas estruturas, né? Um touro de boa carcaça. Um garrote bem interessante também, hein? Garrote bem interessante. 350 na parcela. É só ligar na mesa operadora e confirmar, hein? É só ligar na mesa operadora e confirmar. Pode trazer para nós o lote número 5. Pode colocar o lote 5. O lote 5 é um filho do Castelo, um touro bem extraordinário também. Um touro bem interessante. Tá aí na tela. Tá aí na tela. A 350 na parcela. Frete facilitado, os animais se encontram na cidade do Prata, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, tá certo? Tem frete facilitado para o Brasil todo. Estado de Minas Gerais, qualquer quantidade nós vamos entregar.
São Paulo, Goiás e Tocantins também. Mato Grosso do Sul comprou 2 touros, a gente entrega também. Você que não está nessas localidades, é só ligar na mesa operadora, demonstrar a sua necessidade aí, da melhor maneira possível, a gente vai tentar atendê-los, tá certo? E você está acompanhando a gente aí também, você fica à vontade, pode pedir o lote que você achar o lote que mais agrada, né? A gente tem reprodutores, tem as novilhas precocinha, tem uma bezerrada show também, com pedigree extraordinário. Então liga na mesa operadora e pode confirmar e pode pedir o lote que mais te agrada, tá certo? Esse aí é o lote 5, é o filho do Castelo em Vaca Innsbruck. Vamos trazer agora o lote de número 7. O lote número 7 é filho do Marel. Aqui a gente já passou 5 touros com pais diferentes. Avesso, Ângulo, Maia, Castelo e Marel. 715 quilos, olha que garrote de boa expressão também, ó. Olha que garrote bem interessante. A 350 na parcela, garrote de 29 meses, Marel em Vaca Pacar. Liga na mesa agora e confirma. Pode ligar na mesa agora e confirmar. A oportunidade está passando na tela aí, é só ligar e confirmar. Não perde não. Não perca não. Olha a oportunidade, 350 na parcela, esse filho do grande Marel, tá certo? Vamos colocar agora o lote de número 8. Vamos colocar agora o lote de número 8. O lote número 8 é um filho do Tororó. Olha que garrote bruto. Olha que garrote bruto. 685 quilos. Tororó da água tirada. É um filho do garimpeiro. Tá aí um garrote também de exceção. Apenas R$ 350 na parcela. Apenas R$ 350 na parcela. Você liga e confirma. Pode ligar e confirmar. Pode ligar lá agora e confirmar. 350 na parcela. Você vai pagar aí, ó. Em 2 anos você vai pagar o garrote com preço sem juros, sem correção monetária. Você tem o frete facilitado aí. Vai te dar uma bezerrada diferenciada. Esse touro aí vai dar muito resultado, né? Filho do Tororó em vaca induzido a 685 quilos. Apenas 350 a parcela. Na parcela. Tá aí. Apenas 350 na parcela. Agora eu quero trazer o filho do Castelo, lote 10. Pode colocar, qual é a regressiva nossa, hein? Pode colocar na tela aí o lote 10. O lote 10 é um filho do Castelo. É um filho do Castelo. Castelo é Bitelo SS. Olha que garrotaço também. Olha que garrotaço também, ó. Esse touro aí, eu vou falar para você o seguinte. Ele é 350 na parcela, tem 27 meses, 715 quilos, um touraço, hein? Um touraço. Olha a carcaça dele. Olha a carcaça dele. A gente tem regressivo aí, gente? Olha a carcaça dele. Olha a carcaça desse touro. Olha a carcaça desse touro. Olha a carcaça desse touro. Um touro bem interessante. Um touro bem interessante. A gente tem também algumas matrizes, e eu vou apresentar agora lotes de matrizes. Lotes de matrizes. Pode colocar para mim aí, ó, o lote de número 94. Lote de número 94. Pode colocar o 94. Aqui é interessante, que a gente está vendendo a vaca e a filha, né? Essa novilha aí, ela tá prenha do Quarupi. Ela é filha do Ren Sagres na denúncia, né? Então aqui assim, pode colocar na tela aí 250. 250 na parcela por animal. 250 na parcela por animal. 250 na parcela por animal. Aqui assim, ó, a novilha, ela é de outubro de 2017. E ela tá prenha do Quarupi, tá? A matriz, ela é filha do Fox Colog. Ela é filha do Fox Colog e tá prenha do Ditador. Aqui é o pacote, é um pacote que tá levando 4, tá pagando 2, levando 4. Tá pagando 2, levando 4. Pode colocar pra gente aí agora o lote número 95. Pode colocar pra nós aí agora o lote número 95. O lote 95 é a mesma ideia também, ó. Aqui é a mãe e a filha, né? A filha, ela é de junho de 2017, né? Portanto, ela tem 22 meses. Ela tem 22 meses.
ela é filha do 3535 POVC, que é Jamanta, ela está prenha do Ditador. E a prenhez da mãe, a prenhez da Vistosa, que é filha do Donato, ela está prenha do prenha sexta de fêmea do Rei Diablo. Aqui, do que se sabe, está levando 4, está pagando 2, levando 4, sendo que 3 já é fêmea, porque tem uma prenhez aí que é sexta de fêmea, tá certo? Então, olha a oportunidade aí, o preço aqui, ó, é 220 na parcela. 220 na parcela, por animal, 220 na parcela por animal, tá certo? Vamos apresentar o outro lote aí agora, o lote número 96. É a mãe e a filha também. A mãe e a filha. A mãe é filha do Fadel, a filha é filha do Adonis. A filha aqui é de 15 de dezembro de 2017. 15 de dezembro de 2017. A filha, a novilha está prenha do Onassis da Col. E a matriz está prenha sexada de fêmea do Avesso. Está sexada de fêmea do Avesso. Tá certo? Então tá aí a nossa apresentação agora no Mais Pecuária. É curta, né? Lembrando que hoje, a partir das 20h30, vamos estar direto no canal do Boi, a partir das 20h30. Você é o nosso convidado especial, às 20h30, com transmissão do canal do Boi. Mas até chegar lá, se você quiser entrar no site da Conect Leilões, você fica à vontade, está todos os lotes lá, com preço, pedigree, genealogia, vídeo, do jeito que você achar melhor, tá certo? E às 8h30 a gente volta em definitivo e vamos ficar a noite toda aqui mostrando imagens de qualidade, tá certo? É isso aí. Obrigado, Brasil, e até daqui a pouco. Valeu, Zaidan! Valeu, obrigado, Silvestre Marinho, da Conect Leilões. O Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o Adriano Faleiros e a agenda oficial de leilões do SBA Na Batida do Martelo. E nós voltamos amanhã, 5 para 6, no horário de Brasília. Até lá!